Sem sombras de dúvidas, o poder militar dos Estados Unidos traz uma grande capacidade de conquista e respeito sobre as demais nações. Anos de investimentos em tecnologia e capacitação de soldados fizeram com que os americanos tomassem a frente no poder de fogo, e consequentemente na influência mundial, podendo assim ser soberano no céu, na terra, no mar e na política global. Porém, para chegar na grande soberania mundial, devemos nos lembrar da dolorosa Guerra Civil Norte-Americana que ocorreu no ano de 1861, que dividiu o país em dois grandes grupos. O lado norte, que era industrializado e contrário à escravidão, diferentemente do sul agrícola, e defendia o uso da mão escrava, o que gerou anos de intensos conflitos e uma grande polarização. E apesar dos Estados Unidos terem superado problemas do passado e construído uma nação forte e independente, novos problemas políticos surgiram, pois ultimamente temos visto uma grande polarização no território americano, e isso tem dividido muitas opiniões sobre qual será o futuro da nação mais poderosa do mundo. Não importa quem ganhe as eleições ou tiver mais parlamentares no Congresso, afinal, a América vive em tempos sombrios, pois há problemas dentro do seu próprio país e ainda lida com problemas de outras nações. E com o passar dos anos, os Estados Unidos têm perdido ou diminuído seu poder e influência sobre as demais nações, e muitos americanos têm visto isso com maus olhos. E apesar de ainda ser algo impensável na nossa cabeça, os Estados Unidos pode sim cair em ruína, mas é claro, isso demandaria muito tempo e decisões erradas em grandes escalas, deixando muito claro que guerra civil é apenas para falar que os Estados Unidos está em guerra contra si devido à grande polarização dos últimos anos. Entretanto, sabemos que as demais nações gostariam de ter o prazer de acabar com o monopólio e domínio americano sobre o mundo. Mas será mesmo que essa crise não será resolvida o mais breve possível? E se essa nova guerra civil for apenas de discursos? Quem terá o maior poder de persuasão, Biden ou Trump? É isso que eu te conto nesse vídeo. Com toda certeza, a narrativa tem sido a arma mais poderosa das últimas décadas, e o poder persuasivo tem sido a jogada mestre de qualquer político, pois quem tiver os melhores discursos políticos, ganha de quem tem as melhores ideias políticas. Infelizmente, o populismo tem ganhado espaço por todos os lugares, mas o que as pessoas precisam entender é que nos Estados Unidos os eleitores não votam diretamente no Trump ou Biden, mas sim em membros do colégio eleitoral, e eles que elegem o presidente, ou seja, as eleições são realizadas de modo indireto. Historicamente, isso acontece porque quando a Constituição estava sendo elaborada em 1787, o país tinha dificuldade na comunicação em massa, e também o fato de ter um vasto território. E apesar de existir vários partidos políticos nos Estados Unidos, é importante destacarmos que apenas dois grandes partidos políticos se destacam na América. De um lado temos os republicanos adotando uma política mais conservadora e ao liberalismo econômico no sentido clássico, e em contrapartida os democratas com posições mais liberais no sentido da esquerda progressista. Mas as definições de esquerda ou direita são bem diferentes da brasileira. Um outro fator que vale ressaltar nas eleições americanas é o voto facultativo, pois a Constituição americana prevê o voto como um direito e não como um compromisso. Os americanos conseguiram construir a maior nação de todas, sendo o símbolo maior de modernidade e prosperidade, a terra do tio Sam sendo um paraíso real, e o green card como a maior oportunidade de se tornar cidadão americano e poder se orgulhar de viver em uma nação livre e moderna, sem contar o fato de ter a maior economia global e ser o centro das tecnologias e inovações. E ainda temos os grandes heróis americanos salvando o mundo dos vilões russos ou chineses. Mas parece que o inimigo está mais perto do que nunca, pois nunca houve oposições tão grande quanto as dos últimos tempos. Não dá nem para medir qual é o maior problema interno dos Estados Unidos, seja no quesito da imigração, que tem levantado muitos questionamentos acerca de um assunto que em tese seria fácil resolver. Trump é contra qualquer tipo de imigração, seja ela legal ou ilegal, e fala claramente que os imigrantes estão envenenando o sangue do país, e prometeu fazer a maior deportação da história americana. Já Biden parece se importar mais com aqueles que em muitos casos só estão querendo uma vida melhor, tanto que ele tinha aliviado muitas políticas voltadas para esse assunto, mas de uns tempos para cá parece que o posicionamento dele mudou, e ele prometeu fechar as fronteiras com o México. E para aqueles que acreditam que os Estados Unidos é um mal necessário, parece que está vivendo em um paradoxo, pois apesar da América estar dando suporte à Ucrânia, que enfrenta uma guerra contra a Rússia, Israel que sofre com os ataques do Hamas, por outro lado está deixando de investir em si para obter as melhores tecnologias, poder de fogo, influência e domínio em massa.
E é claro que toda guerra é financiada pelos governos que, logicamente, aumentam os impostos, o que na maioria das vezes causa muita revolta na população, e os americanos alegam pagar muitos impostos. E por ser um mal necessário, na visão de alguns, muitos têm medo de que Trump vença as eleições e abandone completamente o apoio à União Europeia. E com isso a OTAN seria muito frágil sem os americanos, o que para muitos isso seria um caos total, pois automaticamente países como Rússia, China, Coreia do Norte e outros poderiam claramente ferir acordos de não invasão ou simplesmente começar uma guerra. E como bem sabemos, em uma guerra não perdemos somente dinheiro, mas vidas humanas. Em falar em vida, também temos que comentar sobre a legalização do aborto, o que hoje é algo muito comentado em todo o mundo. Biden já deixou claro que essa é uma questão que ele apoia a legalização do aborto, enquanto Trump apoia a legalização do porte de armas. Já quando se trata da ideologia de gênero, isso parece ser algo desprezado por Trump, mas devido a tamanhas proporções da causa, ele disse que iria protegê-los, mas foi extremamente criticado por não manter a promessa feita no seu primeiro mandato. É claro que Biden pensa totalmente o oposto, participando até mesmo de eventos da causa. Mas vale a pena ressaltar que nos Estados Unidos os estados são autônomos, ou seja, uma lei que entra em vigor em um estado não necessariamente entra em vigor em nível nacional. Uma outra questão que envolve as campanhas políticas é obviamente a vida pessoal dos seus representantes, pois ambos estão envolvidos em polêmicas morais e jurídicas, seja Trump que tem 34 acusações, e uma das mais conhecidas é de ter casos extraconjugais, algo que é muito contrário ao conservadorismo. E depois disso, é claro, foi acusado de ter subornado a atriz pornô, para assim poder manter o total sigilo dessa relação, e ela não foi a única. Em outros casos, acreditam veemente que ele teria tido um filho fora do casamento, e isso é uma situação delicada. Um outro caso muito curioso foi quando ele convocou seus eleitores para invadirem o Capitólio americano para assim poder interromper a posse do novo presidente, já que Trump disse com toda certeza que houve fraude nas eleições, e após a invasão ao Capitólio, muitos viram isso como um grande ataque à democracia americana. E não para por aí, ele também é acusado de roubo e desvio do dinheiro público, algo que já conhecemos muito bem aqui no Brasil. Já Biden tem sido muito prejudicado devido às acusações de corrupção junto com o seu filho, Hunter, que era diretor de uma empresa de gás, e ele não tinha nenhuma experiência no ramo, e recebia um alto valor por isso, e por ser um assunto muito delicado. Plataformas digitais como Facebook e Twitter teriam restringido a matéria. O filho de Biden também foi acusado de porte de arma ilegal, e essa foi a primeira vez que o filho de um atual presidente foi condenado. E Biden também é acusado de assédio e pedofilia, algo pouco comentado pela mídia. Outra coisa que pesa contra o Biden sem sombras de dúvidas é da sua avançada idade, que com o passar dos anos foi se mostrando um grande desafio, pois suas capacidades cognitivas e coordenação motor estão altamente debilitadas, e apesar de Trump também sofrer o mesmo problema com certeza, Biden é o mais prejudicado por ser o mais velho. Sua dificuldade na fala, na locomoção e no raciocínio o deixa um passo atrás em relação ao seu rival, e por isso muitos o enxergam como um homem fraco, sem capacidade para ser o presidente da maior nação do planeta. E é claro que todos ao redor do mundo vão tentar tirar alguma vantagem dessa situação. A Rússia, que está constantemente atacando a Ucrânia, pois sabe que com as eleições americanas, é óbvio que os americanos não gostariam de entrar diretamente em uma guerra, e é claro que Putin sabe que é algo que lhe dá muita vantagem. Ou a China, que tem investindo pesado em tecnologia, e até mesmo se aventurando no espaço, para cada vez mais e mais ter autonomia, e agregar valor ao longo prazo. E se você tem tecnologia, dinheiro, e a maior população do mundo, que automaticamente faz de você um grande mercado consumidor. Além do mais, a China vem criando laços com os países da América do Sul e países do continente africano. E apesar das eleições americanas acontecer apenas em novembro de 2024, essa com certeza é uma das mais tensas ou a mais tensa eleição americana dos últimos anos. E tudo pode acontecer, seja a vitória do Biden ou Trump. O que todos nós sabemos é que um é pior que o outro. E mesmo tendo outros candidatos, está mais do que claro que eles não terão chances. Infelizmente os americanos vão votar naquele que eles julgam ser o menos pior. Mas será que as urnas serão justas? Será que eles aceitarão os resultados das urnas? Ao analisar, não devemos nos perguntar em quem vai vencer as eleições, e sim como vai governar os Estados Unidos. Por fim, Deus abençoe a América.